Toda a igreja canta os louvores com amor e gratidão. São 100 anos de fé e devoção nessas terras de Vergões. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o Padre Antônio Neto, pároco da paróquia centenária de Nossa Senhora da Conceição dos Vergões. E aqui eu estou hoje para contar um pouco da história desta paróquia tão querida. Aqui estou há 4 anos e sinto-me alegre por servir ao povo de Deus aqui presente nesta paróquia. Como disse, são 100 anos de fé e de devoção. Nos anos de 1921, Dom Jerônimo Tomé, arcebispo de São Salvador, da Bahia e primaz do Brasil, criou, num pequeno arraial no interior do estado, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição dos Vergões. Tudo isso que vocês vão ouvir eu falar são relatos, histórias tiradas do livro de tombo da paróquia, que é o livro de arquivos da nossa paróquia. Todos os padres registram os acontecimentos, fatos marcantes na vida da paróquia. E foi um desejo do arcebispo criar esta paróquia num lugar que ainda não era cidade, que ainda não era município. Era uma pequena vila aqui em Vergões. Designou para aqui um padre recém-ordenado, o padre Edmundo Carneiro de Araújo. Como eu disse, tinha pouco tempo de ordenado como foi mandado para aqui. Era um padre jovem, um padre bom, um padre piedoso, um padre que educou bastante o povo que vivia nessas terras nos anos de 1920. A chegada do padre aqui em Vergões foi um momento de festa, de alegria, pois depois de tanto tempo, de uma vila que se criava pertencente à paróquia de Amargosa, Vergões já tinha o seu próprio padre, um padre residente, um padre que morava numa casa doada na rua chamada Rua Baixa de Areia, que hoje é a Rua Salvador Vaz. O padre Edmundo, quando chegou aqui, numa das suas primeiras visitas ao interior da cidade, do município, das vilas, das comunidades rurais, ele encontrou algumas capelas. E no registro do livro de tombo nós encontramos 4 capelas. Primeiro, a matriz. A igreja que seria edificada, seria elegida como igreja matriz, a capela de Nossa Senhora da Conceição. Também na cidade de Vergões, na vila de Vergões, existia uma capelinha dedicada a Nossa Senhora da Boa Morte, onde hoje é a capela São João Evangelista, lá no monte. Na zona rural, existia a capela dedicada a Santa Bárbara, num lugarzinho chamado Santa Bárbara, e existia uma tal capela também, que não sabemos onde mais ou menos é esse local, uma capela dedicada a Nossa Senhora dos Milagres, em uma localidade chamada Canal do Ouro, que por pesquisas se diz que é próximo àquela região de Santa Inês, ali, no entorno daquela comunidade da volta do rio. Então tudo isso fazia parte da nova paróquia. E o padre aqui, ao chegar, encontrou um povo acolhedor, encontrou um povo hospitaleiro e um povo de muita fé e de devoção. O padre, então, veio para incentivar, para fazer com que a fé do povo que já existia, que essa fé crescesse cada vez mais. Então, logo em dezembro, no dia 11 de dezembro, reunindo 12 senhoras da sociedade daquela vila, da vila de então, o padre Edmundo funda o grupo do apostolado da oração. Que bonito. O povo que já tem uma fé em Deus, agora cresce no amor e aprende a devoção ao coração sacratíssimo de Jesus. Esse grupo é um grupo que sustenta a paróquia até hoje. Sustenta na oração, sustenta nos trabalhos missionários. É como eu gosto de pensar, um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que faz efeito, que a gente vê crescer. O padre Edmundo ficou aqui em Vergões somente 4 anos.
Quando o município foi criado, em 1924, ele já estava fora da cidade, estava fora daqui. E de lá para cá veio outros padres que foram ajudando, que foram crescendo, que foram contribuindo para o crescimento da fé do povo. Sobretudo um padre Pedro de Albuquerque, né, que veio também e contribuiu, ficou um bom tempo aqui na paróquia, como também eu descobri esses dias um padre que já foi deputado estadual, o padre Manuel Leôncio Galvão, que era pároco de Areia, atualmente chamada Baíra, né, e também tomava conta da paróquia dos Brejões. Ele depois, quando era pároco em Baíra, né, ele foi também deputado estadual, fez parte da Assembleia Constituinte do nosso Estado. De lá para cá, nós vamos encontrar muitas expressões de fé do povo de Brejões. A fé ao Santíssimo Sacramento, né? Os relatos que a gente vai encontrar no livro de Tombo, na memória do povo dessa cidade, é das belíssimas procissões que se faziam nas ruas com o Santíssimo Sacramento no dia de Corpus Christi. É um dia memorável, é um dia que para nós católicos nós recordamos a instituição da Santíssima Eucaristia. Então, o povo vai atrás do Santíssimo, mostrando para toda a cidade o Deus que nós adoramos, o Deus que nós acreditamos. É um dia bonito e desde o início da paróquia, né, a festa do Corpo de Deus é sempre celebrada vivamente e participada vivamente também pelos fiéis. Segue-se também uma devoção bonita a Santa Teresinha do Menino Jesus, uma imagem chegada aqui em 1932. Foi essa imagem trazida e entronizada no altar-mor, e o povo sempre viu na santa, né, aquela menina do Carmelo de Lisieux, um modelo de viver a fé, de viver o amor aos irmãos, às irmãs, o amor à igreja. Também, aqui o que nós podemos salientar vivamente na festa desses 100 anos da nossa paróquia é a caminhada que o povo fazia no mês de maio, a devoção à Nossa Senhora. O mês mariano sempre foi um mês forte, bem vivido pelo povo de Brejões. O mês dedicado a Maria era os 31 dias em que o povo recordava sempre a bondade, a misericórdia, a ternura da Mãe de Deus e Nossa Mãe. Nós encontramos muitos relatos, todos os anos, muitas famílias ficavam responsáveis, cada família um dia, né, no dia do mês, era responsável para celebrar, para enfeitar a igreja, para viver bem este mês mariano, né, um momento celebrativo muito bonito na vida do povo de Deus. Um outro fato bonito na história de Brejões é a visita do cardeal Augusto Álvaro da Silva, famoso cardeal da Silva. Na época não era cardeal ainda, mas arcebispo de São Salvador da Bahia, e que esteve aqui. Ele veio de Salvador até Amargosa, e de Amargosa para aqui, ele veio de automóvel, né, e ficou por aqui uns 5, 6 dias, nos diz os relatos do livro de Tombo, né. Aqui ele encontrou um povo acolhedor, um povo alegre, um povo muito festivo, que o recebeu com muito carinho. E Dom Augusto deixa escrito no livro de Tombo da paróquia, né, a alegria de ter encontrado o povo de Brejões, de ter vivenciado dias de alegria, onde ele ministrou sacramentos, onde ele ouviu confissões, onde ele ouviu o povo de Deus, esteve junto com o povo de Deus e conheceu o povo da então porção da sua diocese, a sua arquidiocese, que Brejões fez parte. Com o tempo, a necessidade da igreja, pois, só para a gente ter ideia, a arquidiocese de São Salvador, ela começava no litoral norte e ia até a divisa com Minas Gerais, né? Pegando todo esse centro-sul, o sudoeste da Bahia. E, pela necessidade da igreja,
a Igreja do Brasil, né, pede que se crie mais uma diocese. A diocese é uma igreja particular, dirigida por um bispo, presidida por um bispo, e tem os seus padres, diáconos e os leigos que fazem parte da diocese. Então, na década de 40, houve então a intenção de dividir esse grande território da Arquidiocese de Salvador, criando a Diocese de Amargosa. Nessa parte, Brejões então faz parte agora, se torna pertencente não mais à Arquidiocese, mas sim à Diocese de Amargosa, criada em 1942, tendo como primeiro bispo Dom Florencio Cisinho Vieira, né, filho de Jiquiriçá, daqui da região do Vale, né, não de muito longe, e que foi o primeiro bispo de Amargosa. Aqui ele esteve várias vezes, muitas vezes visitando nas suas visitas pastorais, animando o povo de Deus na caminhada e na direção da vivência do Evangelho. Nós somos muito gratos à Diocese de Amargosa, pois muitos padres, né, dali serviram a esta paróquia, ajudaram esta paróquia a crescer. Recordamos, sobretudo aqui, o padre Antônio Almeida, que era pároco da Catedral de Amargosa e também por alguns tempos foi pároco daqui também. Recebeu esses dois títulos. Tinha essas duas paróquias como sua missão. Em 1941 foi criada a Diocese de Amargosa, separando um grande pedaço da Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. A Diocese foi criada a partir do Recôncavo até o sudoeste, até a divisa com o estado de Minas Gerais. Tendo como primeiro bispo Dom Florencio Cisinho Vieira, natural de Jiquiriçá, a diocese caminhou. E aqui nós recebemos vários padres, membros dessa diocese, que colaboraram, que contribuíram na edificação do povo de Deus. Quero fazer memória do padre Antônio Almeida, pároco da Catedral de Amargosa e também pároco de Brejões. Ele passou por aqui umas 4 vezes, indo e voltando. O padre Almeida, como é padre de Amargosa, a 32 quilômetros daqui, então ele ficava com essas duas paróquias, residindo em Amargosa. Um outro padre que edificou bastante o povo de Deus, que ajudou bastante no crescimento da nossa paróquia, foi o padre Gilberto Piton, famoso Monsenhor Piton. Ele esteve aqui na paróquia na década de 50 e muitas coisas ele deixa relatado no livro de tombo da nossa paróquia. Muitas coisas, o crescimento da cidade, a desenvoltura que a cidade tinha, que estava começando, a questão do café, a opulência do café, tudo isso ele nos deixa registrados nos livros, nos registros históricos da nossa paróquia. Depois chegaram alguns padres espanhóis. Entre os padres espanhóis, o padre Molina é um desses, foi um dos primeiros padres espanhóis a chegar aqui no Brasil, vindos para ajudar, vindos como missionários, e aqui esteve por um pouco tempo. Logo depois daqui ele foi transferido para a paróquia catedral, a paróquia de Santo Antônio em Jequié, hoje então a Catedral de Santo Antônio. Do período da Diocese de Amargosa, nós podemos destacar também muito fecundo foi a entrega da paróquia aos cuidados das Irmãs da Sagrada Família. Uma congregação francesa e que aqui nossa paróquia acolheu irmãs espanholas. Nós podemos recordar a irmã Inácia, a irmã Luciana, a irmã Ana, essas irmãs que vieram para colaborar. Sabemos que num período que teve falta de padres, até hoje ainda falta sacerdotes, mas na década de 60 e 70 era muito grande a falta de sacerdotes. Imagine só Dom Florencio ter que administrar uma diocese que hoje, um território que hoje faz parte de 3 dioceses, e somente ele com poucos padres. Então a paróquia de Brejões foi entregue aos cuidados dessas irmãs. E aqui elas fizeram um bem muito grande. Elas tinham a missão de conduzir a paróquia, podiam administrar os sacramentos,
poderia batizar as pessoas, né? Tomava conta dos bens da paróquia, só não podia celebrar a missa e atender confissões, porque o ofício de freira, né, a missão das religiosas não compete isso a ela, somente os sacerdotes. Mas fizeram um bem muito grande. Começaram a semear o desejo das comunidades rurais, né? Começaram a visitar algumas localidades também rurais, já criando. Sobretudo, elas deixam muito registradas no livro de Tombo a Casa da Caritas no quilômetro 100. Né? O quilômetro 100, hoje o distrito serrano, era um lugar muito pobre, né? Muito pobre, e lá a igreja sempre fez um trabalho social caritativo muito bonito. Então, desde as irmãs, irmã Inácia, irmã Luciana, tinha esse olhar com a pobreza das famílias lá do quilômetro 100. Então elas fizeram um trabalho muito bonito e a gente foi caminhando cada vez mais, seguindo, fazendo com que o povo de Deus, né, e a população tenha vida e vida em plenitude, pois é isso o desejo de Jesus, né? Vida plena a todos, né? Não basta somente ter fé no coração, né? Precisa também ter comida no prato, precisa ter um trabalho justo, precisa ter um salário justo, quantas coisas. E as irmãs começaram a fazer esse trabalho muito bonito e elas deixaram isso registrado no livro de Tombo da Paróquia. Em 1978, chega a feliz notícia de que o Papa São João Paulo II, elevado ao trono de São Pedro, né, havia criado a Diocese de Jequié. E Brejões agora dá um salto. Já fez parte da Arquidiocese de Salvador, já fez parte da Arquidiocese de Amargosa e agora da recém-criada Diocese de Jequié. Tendo como seu primeiro bispo Dom Cristiano Jacob Kraft, suíço, né, que veio para o Brasil como padre missionário e exercia sua missão na Diocese de Ilhéus. A Diocese começa com poucos padres também. Em Brejões é confirmado o serviço das irmãs da Sagrada Família. Elas continuam por um pouco tempo conduzindo a paróquia, orientando a vida da paróquia, dos paroquianos aqui então, auxiliada por alguns padres que vinham celebrar, sobretudo alguns padres de milagres, né, dessa região de milagres, que vinham celebrar aqui a Eucaristia e os outros sacramentos. No finalzinho da década de 70, 79, início de 80, Dom Cristiano acolhe um grupo de padres espanhóis, vindos da Diocese de Guadalajara. Padres recém-ordenados, padres missionários, que vieram ajudar na condução de algumas paróquias, sobretudo as paróquias do Zonal Norte, do então chamado Zonal Norte da Diocese de Jequié. Zonal Norte era as paróquias de Maracás, Planaltino, Marcelino Souza, Itiruçu, Santa Inês, Irajuba, Brejões e Nova Itaruna. Então toda essa região foi entregue aos cuidados dos padres, desses padres espanhóis, esse grupo de padres que chegaram. E para aqui, para Brejões, nossa região, Brejões, Nova Itaruna, no quilômetro 100, foi designado dois padres, o padre Lucas e o padre Ricardo. Claro, o padre Ricardo de saudosa memória, né, falecido há uns anos atrás. O padre Lucas, com a graça de Deus, ele está vivo, recebe sempre nossas orações, estamos sempre em comunhão com ele e agradecemos muito que esses dois padres fizeram. Se as irmãs começaram um trabalho caritativo, um trabalho social em nossa paróquia, em nosso município, o padre Lucas e o padre Ricardo, eles foram consolidar, né? Eles foram tornar esses projetos concretos, sólidos, para que o povo de então, desta paróquia, deste município, como eu já havia dito, tenha vida, e tenha vida em plenitude. Começa a criação do grupo de jovens, reunir alguns jovens das paróquias, reunir algumas lideranças juvenis, como também reunir os trabalhadores rurais. Como nesse tempo ainda o café, a cultura do café era forte, né, trazia muita riqueza para poucos, para alguns na cidade, né,
se começou a pensar e organizar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Essa foi uma conquista muito grande do Padre Lucas, que também acarretou para ele muitos problemas. Muitos problemas foram ocasionados por conta dessa defesa pelos mais pobres, sobretudo pelos trabalhadores rurais que eram explorados, que viviam explorados e vivia para enriquecer alguns. Então, nesse período acontecem muitas coisas. Aquelas pessoas de condições que ajudavam a igreja, alguns se afastaram, deixaram de contribuir, de ajudar na igreja, né? Então, todos esses problemas, mas como o Padre Lucas e o Padre Ricardo, homens de Deus, são homens de Deus, eles não desviaram do propósito da missão, né? Jesus, quando ele nos chama para a missão, ele diz que nós vamos enfrentar cruzes, problemas, dificuldades, né? Não é só um mar de rosas, não é tudo flores, existe também os espinhos. E da passagem dos quase 15 anos do Padre Lucas aqui na nossa paróquia, né, a gente traz como algo concreto, também bonito, a EFA, a Escola Família Agrícola, bem idealizada, pensada pelo Padre Lucas. Também um conjunto de projeto que não é somente aqui, mas também em algumas outras regiões, se não me engano, em Baixa Grande, na Diocese de Rio Barbosa, também os padres criaram uma escola família agrícola por lá. E o que essa escola fazia? Essa escola tinha a missão de educar, de alfabetizar os trabalhadores rurais, né? Aquelas crianças que moravam na roça, que às vezes não tinham oportunidade e que aprendiam não somente a ler e a escrever, mas aprendiam a ser cidadãos, saíam dali conscientes do seu papel, né? E a gente hoje podemos perceber que muitas lideranças do nosso município foram formadas ali. Muitas pessoas têm como base, né, a Escola Família Agrícola, que ajudou por demais na vida da paróquia, né, na vida do nosso município. Então a gente é muito grato a esse esforço do Padre Lucas e do Padre Ricardo em criar a Escola Família Agrícola lá no distrito Serrana, no quilômetro 5. Com o tempo, Padre Lucas e Padre Ricardo foi vendo a necessidade que foi crescendo também no município. Aqueles idosos que não tinham mais ninguém por eles, né? Aquelas idosos que estavam na igreja, mas que viviam sozinhos, que não tinham um filho, que não tinham um sobrinho, que não tinham um irmão, que não tinha ninguém por eles. E pensou-se, então, na criação do GASP, que tem uma missão bonita, né, de ajudar a construir casas, com a campanha das telhas, mas uma obra bonita do GASP, que até hoje a gente leva adiante, é o Lar do Idoso. O Lar do Idoso que nós temos na nossa cidade. Mais de 25 anos existe o Lar do Idoso aqui em nossa cidade. Uma casa preparada, né, para acolher esses idosos que não têm ninguém por eles. Como eu aprendi de um bispo, a gente tem que olhar e ver nos idosos o Cristo abandonado. E diante do Cristo abandonado, a gente não pode virar as costas. Precisamos acolher, precisamos amar. Com a irmã Elvira, nós aprendemos que os nossos idosos é o nosso tesouro. É o tesouro da paróquia de Brejões, é o lar de idosos aqui que nós temos em Brejões. Então a gente cuida com carinho. Passou por muitas dificuldades, quase fechou, né? E ainda passa por dificuldades, mas a gente tem conseguido, graças a Deus, vencer as dificuldades e levar adiante essa obra de misericórdia, essa obra de caridade da nossa paróquia. Depois de um tempo, o clero da Diocese de Jequié, que foi sempre a preocupação de Dom Cristiano, formar um clero, pois quando ele chegou aqui só existia 2 padres brasileiros, o restante de todos os padres italianos ou espanhóis. Brejões começa a receber padres brasileiros. O Padre Lucas, o Padre Ricardo volta para a Espanha, o Padre Lucas fica no quilômetro 100, né? E a paróquia de Brejões é entregue então aos cuidados de padres brasileiros, do clero de Jequié. Nesse período a gente vai encontrar momentos bonitos
mas momentos também tristes da história da paróquia, né? Nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores nessa história. Nós vamos ver períodos difíceis em que a vida da paróquia caiu bastante, né? Por conta, muitas vezes, do mau testemunho do sacerdote que estava à frente, da má condução também do padre de então. Mas, como eu disse, tudo é conduzido pela graça de Deus. Né? Deus é que conduz. A igreja não somos nós que conduzimos, é Deus que conduz. E a obra é dele. E Deus faz suscitar também bons sacerdotes. Sacerdotes com uma espiritualidade do bom pastor. Né? De acordo com o Evangelho de São João, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E aqui chegou então padres nascidos aqui no Brasil, que deram bom testemunhos também. Fizeram com que a fé do povo cada vez mais fosse estimulada, crescesse e encontrasse na fé respostas para a sua vida. A gente tem que entender que a fé não é algo abstrato, a fé é algo concreto, é algo que nos ajuda a viver, que nos ajuda a dar passos. Sem fé, a gente não caminha. Né? Tem até aquela música de Gilberto Gil que diz: anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, a gente vai lembrar aqui de padres bons, como o padre Gilvan Celestino. O padre Gilvan foi meu reitor no seminário em Ilhéus. Um padre com um coração bondoso, né? Um padre com um sorriso sempre no rosto, acolhedor. E aqui esteve por pouco tempo, se não me engano, menos de 2 anos. Ele ficou aqui na paróquia, ele residia no SEM, né? Depois que o padre Lucas foi embora, depois ele veio morar aqui em Brejões, mas por aqui ficou pouco tempo, quando o bispo transferiu ele para o seminário em Jequié, em Ilhéus. Desse tempo também a gente recorda, eu quero lembrar aqui, do primeiro padre negro da paróquia, o padre Fernando Santos. Grande amigo, um caro irmão do clero de Jequié. Padre Fernando é um padre alegre, é um padre que onde ele passa, ele transmite alegria. E aqui ele esteve nos anos 2000, na virada do milênio, ele estava aqui na paróquia de Brejões e acredito que foi um avanço muito grande. Depois de um tempo dos padres espanhóis, para depois acolher um padre e um padre negro, a paróquia foi se encaixando, foi se buscando a essa nova dinâmica, dos padres espanhóis, que tinham outra dinâmica, um outro modo de pensar a vida, a paróquia, a igreja, para um padre brasileiro, um padre negro. Então é outra dinâmica também. Dentre esses padres também que deram um bom testemunho, a gente lembra do padre Alberto, caro irmão, caro amigo também. Meu predecessor aqui na paróquia de Brejões. O padre Alberto passou 2 vezes aqui na paróquia de Brejões e daquele jeito dele organizado, daquele jeito dele muito dedicado às coisas, muito organizado, ele deu um avanço muito grande na vida da paróquia também. A vida das comunidades rurais, nesse contato com o povo na zona rural, e ajudou bastante. É bom lembrar que o padre Lucas e o padre Ricardo criaram muitas comunidades rurais, muitas comunidades, e ele dava conta mesmo, eles davam conta. Mas os padres brasileiros também, que estavam aqui depois, eles também suscitaram muitas comunidades, A comunidade do Oitins mesmo foi, de certa forma, o padre Fernando construiu a capela, que lá hoje existe, foi o padre Fernando que construiu. A comunidade do La Ciavenha, na época de então, começando a construção com o padre Railson, e várias outras comunidades que foram também se encaixando e foram formando cada vez mais a paróquia de Brejões. Quero também lembrar, e não podia deixar de lembrar, do meu querido padre Flávio. Eu sempre chamo assim, porque o padre ele vai ser até morrer. Mesmo fora do ministério, hoje casado com seu filho, que ele ama muito, mas eu louvo a Deus pelo bem que ele fez. Conheci Flávio ainda quando eu era vocacionado,
quando eu queria ser padre, quando eu pensava em ser padre, e moramos juntos no seminário em Ilhéus. E sempre me encantou em Flávio a verdade. Sempre foi um homem amigo da verdade, um homem assim que buscava viver a partir dos seus princípios. E aqui na paróquia de Brejões, com tantas atividades que ele possuía, tantas coisas, ele foi um bom pastor. Né? Foi um bom pastor. O povo aqui mesmo é a prova viva, né? De que ele é amado, que ele é querido e o bem que ele fez a essa paróquia. Quero lembrar dele, sobretudo, a reforma, né? Quando o telhado da igreja estava comprometido, né? E ele, com cara e a coragem, começou mobilizou toda a paróquia, fechou a igreja, falou num dia, no domingo, na segunda-feira, o telhado da igreja estava no chão, né? E trabalhou para a reforma, para o novo telhado da igreja matriz e para muitas melhorias que foi feita aqui também na igreja matriz. Então agradeço muito a Deus pelo ministério, quase 6 anos dele aqui na paróquia de Brejões. Deus abençoe a vida dele, abençoe hoje a esposa, toda a família dele, hoje e sempre. Outro que eu não posso deixar de falar, e eu falo com muita alegria, é do meu amigo, meu irmão, Padre Tiago. Né? Aqui passou por pouco tempo, ele foi o sucessor do Padre Flávio. O povo estava muito ferido, né, com a saída de Flávio da paróquia, do ministério, como triste, e a gente entende, né, tudo isso, mas não existia padre melhor para vir nesse momento. Tiago, com a sua alegria, com o seu jeito de ser espontâneo, né, cativou e conquistou o povo de Brejões. Ele que tem Brejões como seu primeiro amor, foi a primeira paróquia dele, né, logo depois de ordenado. E aqui ele ficou somente 7 meses, mas em 7 meses fez muita coisa mesmo, e deixou saudade no coração do povo de Brejões. Padre Alberto eu já falei, e agora falar de mim. Eu que estou aqui há 4 anos, nessa paróquia, me recordo que eu nunca tinha pensado em ser padre de Brejões, nunca passou pela minha cabeça. Eu conheci Brejões em 2007, primeira vez que eu vim aqui, e nunca imaginava ser pároco desta paróquia, e sobretudo nesse centenário da paróquia, né? Passei o padre do centenário aqui em Brejões. Mas quando o Dom Rui me fez o convite para vir para Brejões, eu estava em Maracás, eu prontamente disse sim, pois sempre confiei na graça de Deus. Quando Deus chama a gente e chama através do bispo, a gente não pode ter medo. Eu disse logo a ele, se Deus está me chamando, o Senhor quer que eu vá, eis-me aqui. Então, assumi a paróquia no dia 22 de abril, e de lá para cá, grandes coisas nós já fizemos. Né? Em menos de um mês que eu cheguei à paróquia, nós acolhemos com muita alegria a ordenação sacerdotal do padre Paulo Marcos, a primeira ordenação de um padre aqui em Brejões. Né? Não é o primeiro filho de Brejões, mas foi a primeira ordenação aqui, ser realizada aqui nessa igreja matriz. Então foi um momento de muita alegria, né? Acolher os paroquianos, o clero diocesano, o nosso bispo na época, Dom José Rui, acolher paroquianos de outras paróquias. Foi uma festa muito bonita, nós fizemos com muita alegria. Trabalhamos, nós fizemos com muita alegria aquela festa e a primeira missa dele também no outro dia. Também nós pensamos, para a preparação do centenário desses 100 anos de paróquia, não poderia ser uma festa qualquer, não poderia ser um momento qualquer. Nós preparamos um projeto, o triênio, 3 anos que nos preparariam que faria essa preparação para os 100 anos da paróquia. E nós pensamos a partir das virtudes teologais, né? A partir daquilo que São Paulo nos ensina, a fé, a esperança e a caridade. Esse foi o nosso intuito, reacender a fé, fortalecer a esperança e robustecer a nossa caridade, né? Tornar a nossa caridade mais firme e mais sólida. Nós fizemos a abertura muito bonita, o padre Roberto Oliveira, que é filho daqui de Brejões, do quilômetro 100, ele fez a missa
de abertura, em nome do nosso bispo, do nosso então bispo Dom José Rui, e vivemos um ano da fé muito bonito, buscando nos aprofundar sobre a fé católica, conhecer mais a nossa fé católica, porque muitos deixam a fé católica por não conhecer. Porque se a gente conhecesse de verdade a fé católica, nós nos apaixonaríamos, seríamos apaixonados e não largaríamos a nossa fé por nenhuma outra fé. No segundo ano, o ano da esperança, nós acolhemos o Frei Elivan. O Frei Elivan é do convento dos padres capuchinhos em Jaraguara. Ele veio celebrar conosco o ano da esperança e falava para a gente isso: a esperança não nos decepciona, as palavras do apóstolo Paulo. Então, foi um ano bonito também, da gente crescer na esperança e ver Maria como a nossa esperança. Maria é a nossa esperança, pois ela é a cheia de graça, é a cheia de Deus, e o que está em Maria, o que acontece em Maria, deve acontecer em nós também. E continuando essa história tão bonita de 100 anos de paróquia, 100 anos de fé e de devoção, a gente chega àquele período que a paróquia não mais era assumida pelos padres espanhóis. O clero da diocese de Jequié era um clero já numeroso, e assim Dom Cristiano, o bispo na época, pôde enviar um padre brasileiro para tomar conta dessas paróquias. Tivemos muitos padres que por aqui passaram, Padre Railson, o padre Normando, nós lembramos do padre Fernando, que era aquele seu jeito alegre de ser. Nós recordamos também do padre Márcio, do padre Marcelo, um que passou aqui muito rapidinho na paróquia, padre Leonardo e tantos outros. Quero hoje lembrar, sobretudo, do padre Flávio Ferreira, que fez um extraordinário trabalho aqui nesta paróquia. Foram quase 6 anos, mas esse período marcante, que marcou o coração do povo, sobretudo a juventude desta paróquia. Depois, com a saída do padre Flávio do ministério, chega a essa paróquia o padre Tiago Teixeira, com seu jeito alegre, com seu jeito espontâneo de ser, e conquistou, cativou o coração de muita gente. Depois o padre Alberto veio pela segunda vez aqui a essa paróquia, e não ficando muito tempo, foi sucedido por mim. Eu que cheguei aqui em 2017. 2017 estou aqui como pároco. Desde lá estou aqui como pároco. É uma experiência muito boa. Ser padre em Brejões é gratificante, porque tem um povo de muita fé, tem um povo que acredita. E é esse povo que o padre é chamado a se doar. O padre não é padre para si, o padre é para se doar, para se entregar para o outro. Então, aqui eu vivi uns bons anos no meu ministério, Graças a Deus são 4 anos que estou aqui, e esses 4 anos são anos de graça, de alegria, de muito sorriso, de muito contentamento em meu coração de pastor. Preparando esse centenário, a gente teve a ideia de preparar 3 anos, um certo triênio preparatório para o centenário desta paróquia. Então, assim foi feito. O ano da fé, 2018, o ano da esperança, 2019, e o ano da caridade, 2020. E este é o ano jubilar para nós, 2021, o ano do centenário da nossa paróquia. Para a comemoração do centenário, a gente tinha programado muitas coisas, muitos eventos, muitos acontecimentos que movimentariam a sociedade brejoense. Mas, infelizmente, a pandemia não nos permitiu. O pouco que nós fizemos, a nível da igreja, em nível das comunidades rurais, mas também pôde sacudir, pôde levantar o ânimo do povo para celebrar bem o centenário. E aí chegamos com a reforma da igreja. A igreja que precisava de uma pintura, nós pintamos a igreja matriz, com a colaboração de todos, a campanha da tinta, com a parceria da prefeitura, nós pintamos a igreja matriz e hoje ela está aqui. Essa obra, essa casa digna de celebração do culto de Deus. Então a gente glorifica a Deus por cada pessoa que ajudou, por cada pessoa que é um tijolinho nessa construção que é a Igreja de Cristo.
Então Deus abençoe cada doador, cada pessoa que nos ajuda, que tem ajudado a deixar essa casa, essa igreja matriz mais bela do que nunca. Esse foi o nosso grande objetivo, né? Fazer com que a casa de Deus se torne mais bela, atraente para todos. Dia 8 é o grande dia. Vamos receber o nosso bispo diocesano, Dom Paulo Romeu, e celebrar uma solenidade da Imaculada Conceição, esses 100 anos da nossa paróquia. Deus seja louvado. 100 anos de fé, 100 anos de devoção. É isso que a gente pede a Deus cada vez mais, que Ele aumente a nossa fé, que Ele aumente o nosso amor, a nossa devoção. Que Deus abençoe a todos os paroquianos, que Deus abençoe todo esse povo deste vale feliz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.